Olá, na última aula nós tratamos sobre a escatologia, o fim dos tempos na perspectiva de Jesus. E o professor Leandro tirou ali várias perguntas que foram colocadas ali no chat, né? As pessoas enviaram perguntas também para o grupo, né, professor Leandro? E hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho e tentar sanar essas dúvidas. Continue enviando suas perguntas. Pode enviar pergunta durante a semana ali no grupo e nós vamos estar, na medida do possível, se tivermos a resposta, né? Sim. Se conseguirmos compreender aquilo que você está perguntando, nós vamos oferecer uma resposta e assim nós podemos crescer. Professor Leandro, quais foram as perguntas? Quem que participou com a gente lá? Na verdade, nós tivemos algumas participações, né? A gente não vai poder relatar todos aqueles que se manifestaram, mas muito obrigado, Deus o abençoe. A sua participação é muito importante, até para estimular as pessoas que estão à sua volta também, a se sentirem mais à vontade de poder participar. Se você tem uma dúvida, não colocou, quiser mandar diretamente para a gente também, não tem problema. A ideia do canal ali do WhatsApp é para que a gente possa afinar o nosso relacionamento. Então, alguma coisa afligiu o teu coração aí, alguma dúvida pareceu estranha para você, entre em contato com a gente está aqui para auxiliar. Vamos então começar as perguntas. A primeira que eu queria destacar aqui é uma pergunta que veio do grupo, né? A Luciana Abreu, ela relata um fato, pastor, que algumas pessoas foram de uma determinada seita, né? Foram evangelizar na casa dela, e um dos senhores bateu e usou para questionar a fé dela um dos textos que a gente citou aqui durante a nossa aula, né? Que é o texto de Mateus 24:36, que diz o seguinte: quanto ao dia e à hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. E a pergunta dela é o seguinte: bom, eles não acreditam na Trindade, e fizeram referência a esse versículo com a seguinte questão: se Jesus é Deus, como pode não saber o dia da sua volta, pastor? Essa tentativa de desconstruir Jesus, a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, a gente vai encontrar não só entre os testemunhos de Jeová, mas outros grupos, outras religiões, até mesmo o ateísmo, vai tentar desconstruir com relação a Jesus. E, de modo geral, os apontamentos e os textos citados, de forma geral, posso garantir, a maneira, a dúvida deles ou o apontamento deles é sempre muito fraco. A palavra de Deus, ela tem respostas, ela se autoexplica. A palavra de Deus é muito simples. O professor Leandro vai compartilhar um texto, mas eu queria deixar uma coisa muito clara. Quando Jesus fala que só o Pai sabe, quem está falando ali é o Jesus homem, né? Sim. Não é o Jesus Deus, não é Deus. Não é o Jesus que está sentado no trono reinando hoje. Não é o Jesus que tem soberania, mas é o Jesus homem. Então, Jesus na condição de homem, ele abriu mão da glória, ele abriu mão de ser como Deus, né? Uhum. E em função disso nós podemos afirmar e confirmar que Jesus não está respondendo isso como um Deus, mas como um homem. Como ele na cruz, por exemplo, ele fala, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice. Quem está falando aquela expressão vem de Deus. Parece que Deus dá um passo para trás e permite Jesus estar só naquela cruz. Seria muito fácil para Jesus passar por um sofrimento se ele tivesse revestido do poder e da santidade, da santidade não, do poder que lhe era peculiar. Então nós vamos ver a humanidade de Jesus, o Jesus comendo, né? O Jesus sente fome, esse Jesus homem, ele com certeza não sabia e não tinha aquela resposta para oferecer. O quadro hoje é diferente. Jesus está sentado no trono e ele sabe sim exatamente o dia, a hora, o momento que ele vai voltar. Sim. Paulo fala para a gente, né, lá em Filipenses, no capítulo 2 e verso 7, que ao descer aqui, ao se encarnar, né, ao vir aqui e se tornar carne, Jesus se esvaziou da sua glória. É como se ele tivesse um terno e ele deixasse o seu terno ali, a sua glória, a sua onisciência, a sua onipresença, todo o seu poder, né, como um ser todo-poderoso que ele deixou para assumir a forma humana, tornando-se semelhante aos homens. Ele não deixa de ser Deus, obviamente, para ser homem, mas ele consegue nele próprio ter a representação dessa
essas duas naturezas. Então é por isso que ao longo da história da igreja, quando a gente olha para como as pessoas encararam esses textos, a gente vê as lições dizendo que Jesus mostra, através dos evangelhos, como ele era verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus, né, pastor? Ele era a expressão da humanidade, ele, como o pastor citou, ele se cansava, ele passava por momento de fome, ele passava por momento de sofrimento, solidão, ele enfrentou todas essas dificuldades que são comuns a todos nós. Inclusive, a incapacidade ali, a não conseguir perceber, ver o futuro por vezes, porque ele estava ainda com a sua natureza humana. Então é uma expressão da natureza humana. Mas, quando ele retorna para a glória, né, lá Salmos 15 fala para a gente o retorno do rei, ele reassume toda a sua glória, então pode ficar tranquilo, ele hoje sabe exatamente o dia do seu retorno, né? Um dia ele se esvazia de Deus, do poder, e um dia ele se esvazia do homem. Jesus deixou essa condição, hoje ele é Deus, reina absolutamente. Então, pode ter certeza que ele sabe muito bem a hora em que ele vai retornar. O Jesus, o Deus Filho, irá retornar. Legal. A Célia Ilesca coloca para a gente um comentário bem interessante. Ela coloca: o Espírito Santo, creio que precisamos estar cheios dele para discernir esses tempos e entender a palavra. Assim como Simeão e Ana, quando viram o bebê, reconheceram Jesus, o Messias. Esse comentário é bem interessante, né, pastor? Porque Simeão, ele tinha uma promessa. Ali em Lucas 2, contam para a gente a história de Simeão. O Espírito Santo havia revelado a ele que ele não morreria antes de ver nascer o Messias. E ele vivia nessa expectativa, parecido com a gente, né? Na expectativa do aparecimento do Messias. Ele percebe, ele discerne, ele sabe quem se trata, já posso até morrer, né? Porque eu já vi aquilo que é o tão esperado no coração dele. O próprio bebê, João Batista no ventre, também tem esse discernimento. Sim. A Bíblia vai relatar que a criança ela se mexe quando Maria se aproxima, esse discernimento espiritual. E esse discernimento, essa percepção, esse desejo, quando Simeão fala e ele vê Jesus ali na frente dele, ele fala: olha, agora a minha vida alcançou o pleno objetivo dela. Eu já contemplei aquilo que eu queria contemplar. Eu acho que a segunda volta tem isso também. O cristão poder chegar diante da segunda, estar diante de Cristo, ressuscitado ou simplesmente arrebatado, ele está diante desse fato, ele fala: a minha vida atingiu o ápice da vida humana, em especial dos salvos, esse encontro com Jesus. Simeão vive uma porção, né, de ver ali a criança, o bebê, e nós vamos contemplar com a figura de Jesus na nossa frente na segunda vinda, e vai ser o ápice da fé cristã. Fé cristã tem isso como realmente o seu grande alvo. É uma pré-figura da igreja, né? O Carlos Felipe Marques é um querido que sempre participa com a gente. Deus abençoe, Carlos. Ele coloca o seguinte, pastor: apenas uma curiosidade. A Arca da Aliança está no céu conforme citado em Apocalipse? Ou se trata de outra coisa? Ele aqui está fazendo referência ao texto lá de Apocalipse 11, 19, né? Quando diz que então foi aberto o santuário de Deus no céu e ali foi vista a arca da sua aliança. Houve relâmpagos, vozes, trovões e um terremoto e um grande temporal de granizo. Eu percebo que quando você trata a maneira de Deus se relacionar com o homem, no Antigo Testamento, onde você tem alguns elementos, como a arca, você tem alguns elementos como o templo, né? Nós tratamos a destruição do templo nessa aula. Sim. Algumas figuras palpáveis que poderiam promover, inclusive, a adoração indevida, o foco errado da adoração, esses elementos eles vão deixar de existir, como o sacrifício, a Arca da Aliança, como o próprio Templo de Jerusalém, que Salomão descreve lá em 2 Crônicas, de uma forma tão brilhante sobre o que aquilo representava e o que era para eles, mas isso tem um sentido totalmente diferente. Então, aquela arca
Não existe uma necessidade, por exemplo, Carlos Felipe, de ninguém falar, eu quero chegar no céu e ver a arca. Não, você quer chegar no céu e você quer, sim, ter um encontro com Jesus. Jesus é essa figura, o Deus Pai, o Deus Filho, o Deus Espírito Santo é quem nós queremos contemplar. O nosso coração não cabe simplesmente a busca de quero ver a arca, quero saber disso, eu quero saber daquilo. Eu quero estar com Jesus. Essa é a grande motivação. Então eu creio que a Arca da Aliança, ela com certeza desaparece do cenário, né? Isso é importante, inclusive. Ela perde o seu valor. Lembra que uma nova aliança, um novo pacto é estabelecido na pessoa de Jesus. É importante a gente lembrar o que significava, né? Para a gente entender o que ela está fazendo ali em Apocalipse, é necessário que a gente olhe o que ela representava. A Arca da Aliança, se você está chegando agora, não está muito familiarizado, era um utensílio que ficava lá no templo, antes ficava no tabernáculo, né? Antes de se estabelecer o templo. Havia uma divisão em 3 áreas ali, você tinha o pátio externo, você tinha uma área do santo lugar, né, onde os preparativos do sacrifício eram feitos, e você tinha o lugar mais especial, que era de fato o Santo dos Santos, aonde ficava a Arca da Aliança. A Arca da Aliança representava a presença de Deus no meio do povo. Os sacrifícios eram feitos e o sangue dos animais era aspergido, né, derramado ali em cima dessa Arca da Aliança. Ela some, então, tem discussão como que ela some exatamente, né? Mas fato é que a partir do momento que os babilônios tomam a posse ali do território de Israel, está relatado lá em 1 Reis 14, ela desaparece, não aparece mais. E começou a se estabelecer algumas lendas, né, sobre que ela, na verdade, tinha sido escondida para o tempo final, porque havia uma esperança de uma restauração de Israel. A gente até conversou um pouquinho sobre como isso refletiria no futuro, né? Então, por exemplo, você tem livros como Macabeus, que é um livro que está lá na Bíblia católica, né, chamado Deuterocanônicos, livros que não fazem parte da nossa Bíblia Sagrada. E ele relata ali uma lenda de que Jeremias teria escondido a Arca da Aliança aguardando o tempo futuro. Mas fato é que quando a gente compreende isso que o pastor Márcio Tunala trouxe aqui para a gente percebe que isso é inútil, porque o que importa ali é a lição que a Arca estava trazendo. A lição ela era a presença de Deus no meio do povo. Quando o povo olhava para a arca, ele percebia na santidade, no poder, na grandeza da arca, que Deus estava no meio deles. É por isso que Apocalipse vai fazer referência a ela. Quando a gente percebe e começa a pensar na realidade do céu, a coisa mais importante da realidade do céu é que a presença de Deus vai estar no meio de nós. Esse é o significado, e é por isso que, muito provavelmente, essa visão ali de Apocalipse 11 está trazendo um símbolo da presença de Deus no meio do povo. A gente pode ficar sossegado, tranquilo, porque a parte mais especial do futuro é que nós estaremos para sempre ao lado do nosso Deus, né, pastor? E isso é realmente o que importa. E esse Santo dos Santos que o professor Leandro falou é um lugar que só o sumo sacerdote entrava. Pois é. O povo, eu e você, os simples mortais não podiam chegar naquele lugar. E é por isso que o véu foi rasgado e é por isso que essa separação, né, esse livre acesso acontece no pacto da nova aliança. Existe nessa questão de reconstruir, de reencontrar, toda essa linha de pensamentos, alguns pensadores cristãos, até o próprio templo eles esperam, eles falam que vai ser reconstruído, eles querem reconstruir um templo que Deus destruiu. E Jesus fala de um novo templo que ia ser estabelecido em 3 dias, e ele faz isso no Calvário, ele faz isso com a ressurreição, ele estabelece de fato esse novo templo que somos nós, que é a igreja. A morada de Deus hoje não é física. Não existe um lugar que a gente fala, esse lugar aqui é o lugar onde Deus habita. Esse objeto é um objeto sagrado. Não existe mais nada disso. Hoje o sagrado somos nós. O sagrado é o nosso Deus. O sagrado é a nossa fé. É isso que faz a diferença na fé cristã. Após, né, a conquista de Jesus ali em Jerusalém. Que legal.
A Paula Almeida coloca o seguinte, pastor: o que motivou Roma a destruir Jerusalém depois de tanto tempo, se o Império Romano já dominava desde a época de Jesus? É uma dúvida histórica, ela coloca. E assim, é importante a gente contextualizar, né? A gente falou na aula sobre a destruição ali que o Império Romano fez a Jerusalém no ano 70. Só que o domínio do Império Romano sobre o território ali de Jerusalém, ele é muito anterior, né? Ele começa lá em 63 a.C. Então, desde 63, quando o Império Romano começa a tomar aquela região, impõe ali sobre aquela região a dominação. E a dominação romana, é interessante a gente pensar isso, porque desde 25 a.C. até 180, existiu o que a gente até vai fazer menção na próxima aula, que é a Pax Romana, né? Que era uma obrigatoriedade do Império Romano para evitar guerras no seu território. Então ele impunha à força a sua paz romana. É por isso que é interessante a gente pensar na revolta sendo destruída, mesmo nesse ambiente de aparente paz romana, né, pastor? Tem uma questão importante aí, entender que existe um juízo de Deus. Sim. E existe Roma como uma ferramenta para a destruição. Mas existe também, pensando no lado dos romanos, sempre uma forma de qualquer movimento, qualquer grupo que se fortaleça. Isso acontece no Egito, quando, por exemplo, os egípcios vê a maneira como o povo de Deus se multiplica, eles crescem, falam, eles estão ficando muito numerosos, nós precisamos fazer alguma coisa, põe eles para trabalhar, cansa eles, não deixa eles ter tempo para se organizar como povo, existe uma preocupação. Roma, mesma coisa, e existe aqui uma ação e um ataque com relação ao povo escolhido, é o judeu. Sim. É o povo judeu, é o povo de Jesus, é o povo que habitava em Jerusalém e que sempre resistiu. O povo de Deus não é um povo que ia para o cativeiro e simplesmente aceitava. Havia sempre o sonho. Eles não conseguiram matar o sonho daquele povo. Eles tinham esse desejo. Talvez das nações ocupadas, dominadas, mais difícil de desconstruir. Nós vemos hoje um ataque muito grande, por exemplo, à família nos nossos dias. Por quê? Porque se eu destruo a família, eu estou destruindo uma obra de Deus. Eu estou destruindo uma fortaleza na sociedade. Eu estou destruindo a capacidade que a humanidade tem de se reconstruir, de se proteger, de se cuidar. Então eu ataco a família. Todo esse movimento para destruir a família tem a ver com uma intenção parecida no coração dos romanos de enfraquecer o povo como povo. Uma religião forte, eles estavam unidos ali no propósito, eles adoravam a Deus, muitas vezes se desviavam, mas havia sempre um retorno. Então isso algo que a gente precisa compreender. Sim. Esse ataque, ele é juízo, não podemos nunca esquecer disso, porque a palavra de Deus aponta para isso com riqueza de textos e detalhes, e também o Império Romano tinha os seus interesses em enfraquecer, e Jerusalém era o Monte Santo ainda na mente deles, é o Monte Sagrado, é um lugar que representa muito a essência daquele povo. Jerusalém é um alvo que seria interessante para o imperador, para o império, para Tito, né, o general de guerra aqui. E a Palestina sempre foi uma área de turbulências, na verdade, né? A gente falou aqui que houve o estabelecimento da paz romana, mas sempre quando há uma restrição de liberdades, há uma tendência natural das pessoas se rebelarem, né? Isso é natural. E você vai ver que no Império Romano havia uma dominação política, então as ordens ali políticas, o direcionamento era todo vindo de Roma. Havia uma questão econômica, o imposto era um imposto pesado. A gente vê na história de Jesus ali, Jesus em diversos momentos sendo questionado se a gente devia pagar impostos a César ou não. Então era exatamente uma pegadinha ali na ideia de que o imposto era pesado para o povo. E também você tem a questão religiosa, né? Como o pastor bem colocou, o Império Romano ele não restringia de uma forma geral a adoração, né? Mas o que ele chegava para o povo de Israel e para o povo dominado e falava, ok, continue adorando do seu jeito, mas você vai ter que adorar do meu também. Então você vai ter que adorar o imperador. Então você vai ter que receber aqui os nossos símbolos, porque isso representa a glória de Roma.
Isso quando mexeu com o povo de Israel, uma religião monoteísta, acreditava num único Deus, começou a gerar revoltas. E você tem no Novo Testamento até um grupo sendo formado em torno dessa revolta, que são os chamados zelotes, né? Os zelotes eram um grupo político formado por esse desejo de uma libertação sobre o povo de Israel. Do povo de Israel, do Império Romano. Eles tentam fazer isso, lembra-se, por exemplo, de um personagem bem famoso ali no final da história, que é Barrabás. Ele foi preso exatamente por ser o capitão, ser o líder de algumas revoltas que tentavam a libertação do povo de Israel ao Império Romano. Na verdade, o que eles entendiam é que o reino de Deus ia ser estabelecido por meio da espada. Então, com a espada, eles iam conquistar o reino de Deus novamente. O que Jesus mostra pra gente, o pastor bem colocou, é que o reino não viria dessa forma. A dominação ela continuaria, porque o reino que Cristo apresenta é um reino de outro mundo, era uma outra perspectiva, e o juízo de Deus viria sobre o povo a partir do momento da rejeição de Jesus. Essas lições ficam bem claras para a gente ali. Apesar de 2000 anos de história, o que a gente tem hoje, 2020, em Jerusalém, é um conflito ainda muito grande. Tem 3 religiões lá que têm interesse no mesmo espaço, o espaço onde era o templo. E que praticamente onde era o templo de Jerusalém hoje é uma mesquita. O que sobrou para os judeus, de um lado, é o Muro das Lamentações, onde eles conseguem exercer a fé, infelizmente a fé morta deles, né? Sim. Que não é uma fé viva, centrada na pessoa de Cristo. Eles ainda estão esperando o Messias. Mas ali você tem os muçulmanos, você tem cristãos, em especial os cristãos mais vinculados à religião, e também os judeus interessados em dominar e ter aquele espaço para ser um objeto de adoração e também um objeto de ganhar dinheiro, recurso, porque o turismo é forte ali por os lugares que Jesus andou, lugares onde ele viveu, lugares onde foi o templo. A história de Israel sempre foi, e até Jesus voltar, eu creio, sempre vai ser um lugar de visitação, onde as pessoas querem ir lá, naquele lugar. Por isso, tão disputado e tão brigado até hoje. Graças a Deus, a gente não tem que se preocupar com isso, né, pastor? Como você bem colocou, nós não temos que nos preocupar com peregrinação, não temos que preocupar com nada disso, porque, na verdade, o reino de Deus, ele é de outro mundo. Isso representava, era a sombra de algo que viria plenamente com a presença de Cristo. Legal. A Eunice coloca o seguinte, pastor, assim, a última questão ali para a gente poder fechar. Atualmente a mesa está posta para nós com muitas delícias e a palavra de Deus muitas vezes deixa de ser o alimento principal. Essa questão da vigilância é um aspecto importante para nós. Essa foi a tônica da nossa aula, né? A ideia era que despertasse você para a ideia da vigilância. É isso que Jesus mais frisa ali no sermão escatológico. Olha, fiquem atentos, vigiem, estejam preparados. Essa é a razão do sermão. Né? A carta de... Bom, tem a carta escrita à igreja em Éfeso, de Paulo, mas tem a carta que foi escrita à igreja de Éfeso por Jesus. E essa carta, Jesus está chamando a atenção da igreja exatamente por isso. Conheço as suas obras, e ele vai enaltecer ali qualidades daquela igreja, mas ele fala, uma coisa tenho contra vocês, vocês perderam o primeiro amor. Uma das coisas que o cristão não pode fazer é perder o primeiro amor. Uma coisa que o cristão não pode fazer é tirar os olhos do que vai acontecer, em especial a volta de Jesus. O crente anseia no seu coração pela volta de Jesus. Ele está aguardando, ele é a noiva esperando o noivo, ansiosa, emocionada. A noiva fica emocionada no altar. É um dia muito especial para uma noiva. A volta de Jesus é o dia para nós, os cristãos. Então, não tire os olhos disso, não se deixe ser seduzido pelas delícias que a Eunice está falando aí, né? Tire os olhos das coisas do mundo e coloque os olhos, de fato, na palavra, nas promessas, e não deixe de estar atento, olhando para cima, observando os sinais e esperando esse dia tão precioso. Que legal. Então, quero lembrar você que a gente vai dar sequência ao nosso assunto, né, a nossa matéria, tratando sobre a jornada do fim, e você vai perceber que a próxima aula ela tem muito a ver com esta aula. Então, eu convido você a participar conosco, não perca aí, se conecte para que
você possa compreender. Nós vamos dar sequência ao estudo do Sermão do Monte. Ao Sermão do Escatológico, perdão. Deus abençoe. Até Um abraço. domingo.